Muito bom ver você aqui mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso canal Estratégia do Dia. Eu sou o professor Lauton Benatti e estou aqui para oferecer dicas sobre marketing, negócios, estratégia e gestão. E a dica de hoje explica sobre como é que funciona a ferramenta chamada gráfico do radar da análise interna. O que vem a ser esse gráfico e como é que ele funciona, né? Se você observar aqui na figura, nós temos aqui um exemplo de um gráfico radar de análise interna. Ele tem uma característica semelhante a um radar, vocês podem observar, ele tem os eixos, né, e os campos, e a grande questão é, você faz essa avaliação, né, essa utilização desse gráfico, fazendo uma avaliação de cada um dos campos que você aponta no radar, podendo ser indicadores que você definir, exemplo, serviços, custos, inovação, flexibilidade, questões relacionadas a recursos humanos, por exemplo, lucratividade, enfim, você vai indicar quais são você vai apontar quais são os indicadores que você quer avaliar. O número de indicadores é irrelevante, você pode ter o mínimo que é aceitável são pelo menos 4 por conta dos quadrantes, mas o ideal é que você trabalhe também com mais indicadores, sempre lembrando que o número máximo de indicadores que a gente vai trabalhar não tem um limite, mas via de regra eles trabalham com 6 a 8 indicadores, podendo ser 10 indicadores. Por quê? Porque mais indicadores é difícil, principalmente para você fazer o controle de todos eles, né? Mas enfim, colocando esses pontos, você vai dar uma pontuação, né? Então essa pontuação ela vai permitir que você numa escala aqui de 0 a 10 ou de 0 a 5, ou de ótimo, bom, regular, ruim, enfim, trabalhando com a escala que você achar mais interessante, né? O de 0 a 10 é uma boa escala para você trabalhar, bem adequada, e aí conforme a pontuação você indica cada um desses itens e você vai conseguir construir um gráfico, né? Que dentro desse radar vai dar uma mancha, e se você observar essa mancha ela vai indicar perfeitamente quais são os pontos que você tem maior pontuação, então vai estar mais espaçado, mais distante do centro, e os pontos que tem a menor, os itens, né, os indicadores que têm a menor pontuação, eles estão mais próximos do eixo central, do centro, e esses são os pontos que você deve levar em consideração. E é interessante que a combinação desses itens constrói essa mancha, né, desse gráfico radar da análise interna, né? Algumas críticas a esse radar, por exemplo, alguns estudiosos eles criticam justamente o fato de qual que é a régua que você vai medir, o que para você é 8 ou é 9, né, por exemplo, né? O que é bom ou o que é regular para você. Tem essa crítica, eu confesso, né, que tem esse questionamento por estudiosos. Mas se você trabalhar com esse gráfico de uma maneira simples, com uma ferramenta inicial, uma ferramenta que vai permitir que você comece o seu trabalho, ou principalmente se você estabelecer regras para pontuar os indicadores, que essa é a forma de você fazer as ações corretivas dessas críticas que acontecem desse gráfico, melhor ainda. Então, exemplo, se você estabelecer que para que você atinja a nota 10 daquele indicador, você deve cumprir, por exemplo, 90% dos requisitos daquele indicador, se você observar, a gente está criando alguma regra específica que vai ajudar a dar uma pontuação de uma maneira mais racional e não apenas a sua opinião a respeito disso, né? Feita essa mancha, feito esse gráfico radar, você consegue então, com o resultado dela, observar aquele item, aquele indicador eu estou muito bem, então devo valorizar, aquele indicador precisa melhorar, ele ainda está com uma pontuação muito baixa, então vou dar atenção maior àqueles requisitos, àqueles indicadores. Isso contribui para você fazer o desenvolvimento estratégico da sua empresa. Se você acredita que esses vídeos têm contribuído com o seu desenvolvimento técnico e educacional, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, faça os seus comentários, estou aguardando aqui ansiosamente, respondo a todos. Desejo boa sorte para vocês e até a próxima!